Brasília, eu vou para o Rio de Janeiro, porque ele está de volta. Otávio Guedes, depois de 60 dias de férias, está de volta aqui no Em Ponto. A gente estava sentindo sua falta. Pois é, Júlia, eu também, apesar de achar que férias devia ter uma tramitação bem parecida com a da Previdência, com direito, inclusive, a PEC de férias paralelas, mas não é assim, vamos embora, muito feliz aí estar de novo aqui, Júlia. Um beijão aí para todos os assinantes, uma bela semana para todos nós. Adorei essa PEC paralela das férias, vamos propor isso, vamos ver se o pessoal se solidariza. Otávio, nada mudou da sua semana de férias. A PEC continua ali tramitando e a grande expectativa é que haja, sim, aprovação por parte do Senado. Então, não há dúvidas em relação aos líderes do governo, ao mesmo ao Palácio do Planalto, enquanto a aprovação no Senado tem uma dificuldade maior, que é a paralela quando ela tiver de ser aprovada ali na Câmara. Mas o texto que está no Senado, o texto que veio da Câmara, está, ao que tudo indica, pacificado. Pois é, Júlia, a grande questão agora é estados e municípios, que deve ser o foco, a gente vem batendo muito nessa tecla, deve ser o foco agora da Câmara. Como é que isso vai ser resolvido lá na PEC paralela? Assunto resolvido, era para ter a expectativa, a promessa inicial do governo, era primeiro semestre, tá aí, gastamos aí praticamente 2/3 do ano, mas... diante das dificuldades que historicamente se tem nesse país para fazer reforma da Previdência em ambientes democráticos, até que foi razoável, Júlia. E pela primeira vez, pesquisas de opinião indicando a população favorável a uma reforma da Previdência. Então, se a gente assim, fizer um balanço, o país continua sem fazer reformas estruturais em ambientes democráticos. E eu chamo de reforma estrutural você mudar o sistema, por exemplo, incluir o sistema de capitalização, que foi muito mal conduzido ali pela equipe econômica, o encaminhamento desse processo, dessa discussão. Mas nós tivemos aí, um avanço, nós tivemos aí, vai ser feita, né? Uma reforma, uma economia significativa. Outro dado importante também, passou-se a discutir em cima do resultado, né, de quanto isso também foi muito importante. Enfim, entre perdas e ganhas, vamos ver aí se a gente resolve e vira essa página, porque já a crise necessita que a gente vire essa página, né, Júlia? Sem dúvida nenhuma, a equipe econômica ainda tem uma preocupação de qualquer maneira, né, Otávio? Porque o texto do Senado, ele sofreu um pouco de perda ali, teve queda da potência fiscal da reforma. Esse é o texto que vai ser promulgado e aí conta-se com um dinheiro extra na PEC paralela. Então, a PEC paralela prevê o fim das isenções de alguns setores que passam a ser cobrado, ter a cobrança da contribuição previdenciária. Então, isso traz uma receita extra, mas isso, de novo, tem que ser aprovado lá pela Câmara. A Câmara já rejeitou. Então, há uma dúvida e um temor em relação ao impacto fiscal final, total da reforma, justamente porque foram entrando ali no decorrer da tramitação alguns pontos que emagreceram a potência fiscal, tiraram a potência fiscal desse texto. Otávio, conversando com os senadores, o que a gente ouve falar também em relação às negociações para aprovação da Previdência, que estão encaminhadas no Senado, é que o governo tem feito isso de maneira muito casada com a indicação do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada nos Estados Unidos, que é uma preocupação muito grande do governo na articulação disso, na aprovação disso. Seria considerado uma derrota ruim o filho do presidente não ser aprovado. Então, há um empenho, inclusive um empenho no sentido de ouvir as demandas feitas pelos senadores para que o nome dele seja aprovado tanto na Comissão de Relações Exteriores e depois no plenário. Pois é, Júlia, então se houve ali, a gente estava falando ali que a equipe econômica, especialmente o trabalho do Rogério Marinho foi muito importante, especialmente ali na Câmara. Quem tumultuou o cenário foi o próprio presidente Bolsonaro com esse casamento, com a colocação dessa questão de, como ele disse nas palavras dele, dar o filé mignon para o filho, ou seja, você incluir ali essa discussão sobre embaixada nos Estados Unidos, quando o foco do governo deveria ser aprovação no Senado da mudança aí, na mudança da Previdência, na reforma da Previdência. Ou seja, o maior, se você olhar assim,
Para a oposição, ela focou desde o início na capitalização. Ela sentiu ali que ela poderia usar todo o seu arsenal contra a capitalização e conseguiu ali, ainda na CCJ ali da Câmara, no primeiro processo, na primeira fase, já conseguiu, a gente já vislumbrava ali, mas depois a oposição obstruiu, a oposição cumpriu o seu papel de tentar obstruir, prorrogar, esticar, fazer o discurso dela, que é o papel de toda oposição. No entanto, foi o próprio governo, especialmente o próprio presidente Bolsonaro ali, que, principalmente nessa questão da indicação do filho para a Embaixada dos Estados Unidos, que complicou, botou um fator complicador aí nessa discussão. Não foi, mais uma vez, não foi a oposição, Júlia. Otávio, na semana passada a Câmara acabou aprovando um projeto, mudando um pouquinho de assunto, mas é um assunto muito importante, eu queria te ouvir a respeito. A Câmara acabou aprovando um projeto que muda as regras eleitorais e partidárias e prevê uma série de coisas que estão sendo consideradas um retrocesso enorme para o país. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a prestação de contas hoje dos partidos, depois de muito tempo, o TSE conseguiu implementar um sistema que unifica. Todo mundo tem que prestar conta naquele sistema. Isso é ótimo porque o pessoal do TSE, os técnicos, conseguem ter um padrão ali para prestação de contas. Querem voltar atrás com isso. Querem permitir que recursos do fundo partidário sejam usados para pagar advogados que defendam os filiados do partido, inclusive em casos de corrupção, Otávio. Estão voltando também com a propaganda partidária. Aquela propaganda tinha eleitoral e tinha partidária, que é aquela que os partidos fazem, que as pessoas já demonstraram que não querem ficar ouvindo muito o que os partidos têm a dizer. Tudo bem na época da eleição, né? Mas a propaganda partidária acabou caindo e está voltando. Isso sem contar com maior quantidade de recursos, mais recursos ainda do fundo partidário, que já chega a quase 1 bilhão, mais recursos para o fundo eleitoral, que só no ano de 2018 já foi de 1 bilhão e 800 milhões. Quer dizer, uma reforma que, para quem acompanha, as entidades que acompanham a questão da transparência das contas públicas e da relação com o legislativo, avaliam que é muito ruim. Pois é, parece que o sistema político esqueceu 2013, esqueceu aquelas as manifestações, as maiores manifestações numericamente, falando de toda a história do país, que pedia exatamente mudanças na forma de fazer política. A eleição do próprio Bolsonaro foi o resultado dessa, no meu entender, desse clamor que começou lá, esse sentimento e que é um sentimento muito ruim, de que a política não consegue dar respostas. E, na verdade, o sistema político, a nossa política não conseguiu ainda dar respostas para aquelas manifestações. E o que a gente está vendo 6 anos depois é o pior, é marcha ré, é um retrocesso. Ou seja, esqueceram 2013 e estão tentando agora, estão testando, né? Estão testando ali fazer retrocessos, porque ali em 2013, o próprio Renan, foi quem era o presidente do Senado na época, Renan Calheiros, foi quem melhor percebeu ali como poderia fazer mudanças ali para dar uma esfriada na situação, tanto ele quanto a própria presidente Dilma, e nós tivemos avanços ali naquela época, inclusive com as leis anticorrupção, afastou-se a ameaça de Ministério Público não poder abrir uma investigação, enfim, uma série de medidas ali que foram tomadas, e a gente sabe que foram tomadas ali para esfriar, ali foi uma válvula na panela de pressão. Agora, eles estão testando de novo. Infelizmente, a Câmara, que poderia voltar ali a funcionar de uma maneira, digamos assim, republicana, tanto Câmara e Senado estão testando de novo. Então, estão retrocedendo em cima de avanços ali que em 2013 ficaram muito assustados. Mais uma vez, perderam ali o medo ou esqueceram 2013. Júlia, esse desencantamento com a política. E quem mais perde com o desencantamento da política são os próprios políticos e a democracia. Sem dúvida, Otávio. Vamos ver agora se o Senado vai pautar mesmo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi uma grande pressão em cima dele na semana passada para ele não pautar esse projeto. Vamos ver como será
no decorrer dessa semana, lembrando que tem a questão da anualidade, que as regras eleitorais elas têm que ser alteradas até um ano antes da eleição. Então, como tem eleição em outubro do ano que vem, eleição municipal, os parlamentares estão dizendo, tem que correr, porque tem que mudar essas regras até um ano antes. Enfim, a gente acompanha aqui no Em Ponto.